Olá pessoal, no contexto da disciplina Engenharia de Requisitos, vamos iniciar agora o modelo de classes de análise, parte 1. As funcionalidades de um sistema orientado a objeto são realizadas internamente através de colaborações entre objetos. Na verdade, por definição, a orientação a objeto é a representação do mundo real por meio de objetos. Então, isso destaca a importância, no modelo de classe, no contexto do paradigma orientado a objeto. Externamente, os atores visualizam resultados de cálculos, relatórios produzidos, confirmações de requisições realizadas, entre outros. Internamente, os objetos colaboram uns com os outros para produzir resultados. Essa colaboração pode ser vista sob o aspecto dinâmico. Um diagrama que podemos aqui lembrar que é o diagrama de sequência, que não será tratado no contexto da engenharia de requisito, mas ele aborda o aspecto dinâmico da comunicação entre os objetos. E o outro, essa colaboração, temos que considerar o aspecto estrutural estático. Então, quem define a estrutura estática dos objetos que irão colaborar na realização de um determinado caso de uso é justamente o diagrama de classe. Então, o modelo de classe representa o aspecto estrutural estático dos objetos que compõem um sistema de software orientado a objeto. O modelo de classe ele evolui durante o desenvolvimento do sistema de software. À medida que o sistema de software é desenvolvido, o modelo de objetos é incrementado em novos detalhes. Então, nós temos aqui a figura no início da análise, um determinado conjunto de objetos é identificado. Em função disso, esse conjunto de objetos ele é estruturado em uma determinada classe. E durante a análise, alguma semântica a mais é acrescentada, no caso, a lista de atributos ou características dos objetos. Iniciada a etapa de projeto, o mesmo diagrama ele vai continuar sofrendo incrementos. Ou seja, por exemplo, são identificadas as operações ou os métodos que irão compor a classe. Então podemos dizer que nós temos 3 níveis sucessivos de detalhamento. Análise. A gente poderia associar as etapas de análise a esse nível de abstração, identificar o que implementar. Nós temos aqui a especificação ou projeto, que já vai responder o questionamento de como implementar aquela especificação de análise. E finalmente aqui nós temos justamente a implementação ou um software gerado implementando as especificações identificadas no modelo de classe. Vamos entender agora o objetivo da modelagem de classe. Prover respostas para as seguintes perguntas. Por definição, um sistema orientado a objeto é composto de objetos. Ok? Em um alto nível de abstração, que objetos constituem o sistema em questão? Bem, então nós temos aqui, até o momento, o que nós temos? Nós temos um diagrama de caso de uso, onde nós temos atores interagindo com casos de uso ou funcionalidades que deverão ser implementadas pelo sistema. Até o momento nós não temos o caso de uso, ele não detalha nem o conhecimento, o comportamento interno de cada caso de uso, nem tampouco a sua estrutura de objetos que compõem a solução do problema. Então justamente essa é uma resposta que
dada pelo modelo de classe. Quais são as classes candidatas? Ou seja, nesse contexto, domínio do problema, quais são os objetos que participam da solução do problema? Esses objetos estruturados, eles permitem gerar justamente o modelo de classe. Como as classes dos sistemas estão relacionadas entre si? Imaginemos aqui, né, as associações que ocorrem entre objetos. Então eu tenho aqui um objeto cliente, permitindo a estrutura de uma classe cliente, que realiza pedido. Então nós temos aqui, né, um relacionamento entre objetos. Esse relacionamento entre objetos no mundo real, ele vai refletir aonde? Vai refletir na estrutura de dados que está sendo modelada pelo diagrama de classe. Então nós temos aqui relacionamentos entre onde um cliente ele pode realizar vários pedidos e um pedido é realizado por um único cliente. E finalmente, quais são as responsabilidades de cada classe, né, no contexto do domínio do problema? O modelo de análise ele não representa detalhes da solução do problema. Então, a etapa de análise do processo de desenvolvimento de software, ele foca em entender o problema. Ele define o que o sistema deve implementar. Porque a próxima etapa do processo de desenvolvimento de software, que é a etapa de projeto, ele vai responder ao questionamento de como implementar uma determinada especificação. Então nós temos aqui, então, na etapa de análise, um diagrama de alto nível de abstração, né? Temos aqui as classes, os relacionamentos entre as classes e seus atributos. Por exemplo, aqui não há preocupação em identificar qual tipo de atributo. Esse mesmo modelo, quando entramos na etapa de projeto, ele vai sofrer incrementos que vão permitir que na próxima etapa do processo de desenvolvimento de software, que é a etapa de implementação, eles vão permitir esses detalhes que as classes sejam implementadas por uma determinada linguagem de programação. Um diagrama de classe mostra a existência das classes e os seus relacionamentos, numa visão lógica e estática do sistema. A OML modela os elementos de um diagrama de classe, classes, sua estrutura e comportamentos, associações, agregações e relacionamentos de herança, multiplicidade e indicadores de navegação. Alguns desses conceitos, eles são conceitos explorados especificamente na etapa de análise do processo de desenvolvimento de software. Alguns outros são explorados na etapa de projeto. Um exemplo aqui, indicadores de navegação. Na etapa de análise, nós não teremos a preocupação de detalhar, porque essa é uma atividade de identificação, de semântica, na etapa de projeto. Vamos detalhar um pouco mais o conceito de classe. Então, o paradigma orientado a objeto, ele tem este nome porque o mundo é representado por meio de objetos. Esses objetos, logicamente, que eles têm que estar no contexto do problema a ser solucionado por um sistema de software orientado a objeto. Então, esses objetos comuns, que têm características semelhantes, eles são classificados em um conceito denominado de classe. Então, nós temos aqui objeto João, objeto Ana, né, com propriedades semelhantes, e esses objetos eles foram estruturados em uma classe denominada pessoa. Então, o objeto
ele passa a ser uma instância de uma classe. Então, uma classe descreve um conjunto de objetos com propriedades semelhantes, comportamentos semelhantes, relacionamentos comuns com outros objetos. Sintetizando, a classe é uma fábrica de objetos. Ainda no contexto de definição de classe, uma classe descreve os objetos através de atributos e operações. Atributos corresponde às informações que um objeto armazena, ou seja, seus dados, suas características. Operações corresponde às ações que o objeto sabe realizar, ou seja, suas funções, seus métodos. Notação na UML, caixa com no máximo 3 compartimentos exibidos. Então nós temos aqui uma classe, de acordo com a sintaxe preconizada pelo UML, então é uma caixa com no máximo 3 compartimentos, onde nós colocamos aqui o nome, aqui os atributos e aqui os métodos. Detalhamento utilizado depende do estágio de desenvolvimento e do nível de abstração, como nós apresentamos anteriormente. Estamos em uma etapa de análise, iniciamos somente com o nome da classe, posteriormente nós acrescentamos seus atributos, sem detalhes. Entramos na etapa de projeto, essa mesma classe ela é incrementada, seus atributos são tipados, por exemplo, entre outros incrementos que podem ocorrer, e são identificados seus métodos ou operações. Então nós temos aqui a diagramação padrão da UML. Então, o nome da classe, seus atributos e seus métodos ou operações. Então aqui mais um exemplo também como é que é na etapa de um processo de desenvolvimento de software. Nós iniciamos aqui na análise, detalhamos, identificamos a partir dos objetos suas classes e identificamos seus atributos. Na etapa de análise, esse mesmo modelo é incrementado com novas semânticas, acrescentando significado ao modelo. Então nós temos aqui identificação dos métodos, aqui mais detalhes, de tornar da visibilidade dos métodos públicos, privados, dos atributos, a tipagem dos atributos. Então o mesmo modelo que ele surgiu na análise com alto nível de abstração, ele vai sofrendo sucessivos incrementos, porque ao final do projeto nós temos a etapa do processo de desenvolvimento de software denominada de implementação. Os atributos de uma classe, a estrutura da classe é representada por seus atributos. Os atributos podem ser encontrados examinando-se as definições da classe, as suas características e aplicando-se o conhecimento do domínio do problema. Então nós temos aí então um aluno, a partir do mundo real foi identificado um objeto aluno, cujos atributos, cujas características incluem matrícula, nome e endereço, como exemplo. As operações. A operação, o comportamento da classe é representado por operações, funções ou métodos. As operações podem ser encontradas examinando-se os diagramas de interação. Dentre eles, o mais conhecido é o diagrama de sequência. Então nós temos aqui um exemplo de diagrama de sequência bem simplificado. Aqui nós temos aqui uma mensagem que ocorre entre dois objetos. Essa mensagem ela é implementada por meio do método na classe. Lembrando que este diagrama ele não é
explorado na engenharia de requisito por ser um modelo desenvolvido na etapa de projeto. Relacionamentos entre classes. O relacionamento liga as classes, objetos entre si, criando relações lógicas entre estas entidades. Pode ser do tipo associação, especialização, generalização, herança, agregação, composição. E a partir de agora nós vamos detalhar estes relacionamentos. Associações. Relação que descreve um conjunto de vínculos entre classes. Em relação ao número de classes envolvidas na associação, uma associação pode ser unária, binária ou n-área. Por exemplo, se nós tivermos uma associação entre 3 classes, nós vamos ter uma associação ternária. Uma associação entre classes é o equivalente ao relacionamento entre os conjuntos de entidades do diagrama entidade de relacionamento. Se nós considerarmos a diagramação do Peter-Shane, uma associação é justamente caracterizado no diagrama entidade de relacionamento por um relacionamento. Então, temos aqui um conceito semelhante. Nós temos então um exemplo de uma associação binária, ou seja, uma associação entre 2 objetos. Então nós temos aqui o conceito de multiplicidade, que corresponde à cardinalidade no banco de dados, ou seja, a quantidade de participações de cada objeto na associação. Nós temos aqui o nome da associação e nós temos os papéis que cada objeto desempenha na associação. Então vamos entender esses papéis. Então vamos fazer uma leitura. Então, um objeto funcionário, ele é lotado em um departamento. Então a leitura. Vamos ver a leitura, né? Um objeto departamento, ele lota um ou vários funcionários. Então nós temos a importância aí da identificação dos papéis entre as classes, porque entre 2 classes nós podemos ter mais de uma associação. Então, por exemplo, aqui, um funcionário ele gerencia 0 ou um departamento. Por sua vez, um departamento ele é gerenciado por um funcionário. Então nós temos aqui a importância, né, destacando aqui a importância no modelo dos papéis, né? Principalmente, primeiro, facilita a leitura do modelo e entendimento do modelo. E principalmente quando nós temos mais de uma associação entre 2 classes, permite um melhor entendimento do significado, da semântica daquela determinada associação. Vamos tratar agora da associação reflexiva, que em banco de dados nós denominamos de autorrelacionamento. Então imaginemos aqui que nós temos uma classe chefe e nós temos uma classe funcionário. Então nós poderíamos criar um relacionamento de um chefe, ele chefia um ou vários funcionários. Por sua vez, um funcionário é chefiado por um chefe. Bem, o que nós podemos observar que a classe chefe também é um funcionário. Então nós imaginamos aqui que um determinado objeto funcionário, ele é funcionário, então ele vai estar alocado na classe, categorizado na classe funcionário. Aí ele passa a ser chefe, então ele vai ser categorizado na classe chefe.
Bem, então a forma de otimizar, porque no entendimento é simples entender que todo chefe também é um funcionário. Aí vem a aplicação da associação reflexiva. Então, como exemplo, nós temos aqui então a forma de representação e vamos então efetuar a leitura. Então, um objeto funcionário, ele chefia vários, então o asterisco significa muitos, vários funcionários. Então esse é o sentido da leitura. Vamos fazer agora o sentido inverso, onde um funcionário ele é chefiado por um funcionário. Então nós temos aqui a leitura no sentido inverso, permitido então o entendimento da associação reflexiva. Como nós vamos ver mais à frente, esse asterisco ele significa que a multiplicidade mínima pode ser zero e a máxima pode ser muitos. Isso a gente vamos detalhar um pouco mais à frente. Vamos ver agora um exemplo de uma associação n-área, no caso, a associação ternária. Então temos aqui uma associação ternária. Toda instância de uma associação ternária obriga a participação dos objetos envolvidos na associação, ou seja, uma instância desta associação ela vai requerer obrigatoriamente que sejam instanciados um objeto funcionário, um objeto projeto e um objeto departamento. Bem, aqui nós já apresentamos alguns exemplos tratando de multiplicidade, né, que representam a informação dos limites inferior e superior da quantidade de objetos os quais o objeto pode se associar. E cada associação de um diagrama de classe possui duas multiplicidades, uma em cada extremo da linha. Então nós já vimos aqui que nós temos uma classe associada a uma outra classe. Nós vamos sempre ter em ambos os lados uma multiplicidade que determina justamente a quantidade de participações de um determinado objeto em cada instância de associação. Então nós temos aqui a simbologia de acordo com o ML, a leitura de 1, mínimo 1, no máximo 1. Para simplificar, nós podemos na extremidade colocarmos somente o número 1, que significa que o número exato. Quando nós colocamos somente o asterisco, significa muitos, ele está implicitamente representando que a multiplicidade mínima é zero. Se eu quiser uma multiplicidade diferente de zero, multiplicidade mínima, isso tem que ser representado. Então, um exemplo aqui também de multiplicidade mínima zero, no máximo 1. E caso existam regras de negócio que me permitam definir a multiplicidade mínima e máxima, então isso pode ser representado no modelo. Então, no caso, eu posso ter uma associação cujo um determinado objeto tem uma participação no mínimo 2 e no máximo 5. Então, isso também pode ser definido no modelo. Ainda assim, explorando aí alguns exemplos de multiplicidades, né? Então aqui a gente tem exatamente 1. O asterisco significa 0 ou mais. E aqui nós temos um exemplo que a cardinalidade, multiplicidade mínima 0 e a multiplicidade máxima 1. Vamos ver aqui alguns exemplos de multiplicidade, iniciando aqui com o exemplo de associação entre as classes cliente e pedido. Então, nós podemos ver que pode haver um cliente que esteja associado a vários pedidos. Então, nós temos aqui um cliente associado a vários pedidos. Pode haver um cliente que não esteja associado a pedido algum. Então, justamente
essa multiplicidade mínima, ela permite o entendimento de que um cliente pode não gerar pedido, ou seja, a multiplicidade mínima. E a máxima, como foi falado anteriormente, garante que ele pode realizar vários pedidos. Por sua vez, um pedido, existindo um pedido, ele obrigatoriamente ele está associado a um determinado cliente, porque a multiplicidade, neste caso, mínima é 1 e a multiplicidade máxima também é 1. Vamos ver aqui um outro exemplo entre as classes velocista e corrida. Uma corrida está associada a, no mínimo, 2 velocistas. Então nós temos aqui uma corrida, multiplicidade mínima 2 velocistas. Então, no mínimo, uma instância de objeto corrida se relaciona com, no mínimo, 2 instâncias de objeto velocista. Uma corrida está associada a, no máximo, 6 velocistas. Então, a gente pode aqui depreender que essa multiplicidade mínima garante a quantidade máxima de objetos que um determinado objeto corrida pode se relacionar com objetos velocista, da classe velocista. Fazendo a leitura no outro sentido, então um velocista pode estar associado a várias corridas. Então um velocista, por ter aqui a multiplicidade 0, ele pode não estar associado a nenhuma corrida. No caso da multiplicidade muitos, que é o asterisco, essa associação, então ela pode ser, um velocista pode estar associado a várias corridas. Então esse pode, implicitamente, ele garante que a multiplicidade mínima é 0, porque ele, assim como ele pode estar associado, ele também pode não estar associado, que é o caso do modelo. Associado ao conceito de multiplicidade, nós temos o conceito de conectividade. Então nós temos que corresponde ao tipo de associação entre duas classes, muitos para muitos, um para muitos e um para um. Isso aqui também é bem abordado, né, na disciplina banco de dados. A conectividade da associação entre duas classes depende dos símbolos de multiplicidade que são utilizados na associação. Então nós temos uma tabela das conectividades do tipo 1 para 1. Então eu tenho aqui uma classe associada a uma segunda classe. Então a conectividade 1 garante que esse número maior multiplicidade em ambos os lados é justamente o valor 1. 1 para muitos, então nós temos aí duas classes. Então, obrigatoriamente, a multiplicidade de um dos lados, multiplicidade máxima, tem que ser igual a 1, e de um dos lados, a multiplicidade máxima tem que ser a muitos, ou seja, o asterisco. Então, isso garante aqui, se muitos é representado pelo asterisco. E, finalmente, a conectividade muitos para muitos, onde nós temos aqui duas classes, a associação de duas classes. Obrigatoriamente, a multiplicidade máxima na associação de ambos os lados é o símbolo de muitos, ou seja, o símbolo de asterisco. Vamos ver aqui alguns exemplos de conectividade. Então, temos aqui que o empregado ele gerencia 0 ou 1 departamentos. Por sua vez, um departamento ele é gerenciado por um empregado. Então a gente pode depreender aqui que, neste caso, as multiplicidades máximas na associação, elas têm o valor 1, garantindo, né, um exemplo de conectividade do tipo 1 para 1. Conectividade 1 para muitos, como foi dito, então nós temos aqui que um empregado ele é alocado em um departamento. Por sua vez, um departamento aloca vários empregados.
Então, como foi falado, a multiplicidade máxima obrigatória em um dos lados é 1, e no lado oposto, obrigatoriamente, a multiplicidade máxima tem que ser muito representada aqui pelo asterisco. E, finalmente, a conectividade muitos para muitos. Então, o empregado ele é alocado em vários projetos. Por sua vez, um projeto ele aloca vários empregados. Então, a gente pode observar que na associação em ambos os lados, a multiplicidade máxima é muitos, ou seja, o asterisco. Vamos ver agora um tipo especial de associação, que é a agregação. Temos aqui então um exemplo de agregação caracterizado aqui por esse losango. Vamos ver qual o significado desse losango. É uma forma especial de associação que serve para mostrar que uma determinada classe de objetos é composta por outra classe. Então, nós temos aqui, né, que o objeto torneio, o objeto time. Então, nesse caso aqui, o objeto time é parte do objeto torneio. Semanticamente, indica que o objeto parte é um atributo do objeto todo. No caso aqui, como foi identificado, o objeto parte, time, considerando essa multiplicidade máxima aqui de muitos, né, então nós temos que na classe torneio, nós teremos um atributo que será uma lista de objetos da classe time. A agregação oferece uma variação denominada composição. É importante destacar que o uso desse losango ele corrobora com a semântica do modelo, né? Mas o que está ocorrendo prioritariamente aqui nós temos justamente uma associação binária, cujo uso do símbolo de agregação é somente para enriquecer o modelo, dando uma semântica mais forte, determinando que um objeto é parte de um outro objeto. Como foi falado anteriormente, então nós temos aí um caso especial da agregação, que é a composição. O objeto parte só tem existência se o objeto todo existir. Então nós temos aqui esse item pedido, só justifica se um pedido existir. Esse conceito está muito relacionado ao conceito de entidade fraca em banco de dados. A multiplicidade da associação é sempre 1. Então nós temos aqui, obrigatoriamente, que um item de pedido ele é gerado por um único pedido. Então, obrigatoriamente, nós temos essa multiplicidade máxima igual a 1. A representação é feita colocando-se um losango cheio do lado do objeto todo. Então, nós temos aqui essa semântica. Isso enriquece o modelo, né, determinando que ocorre aqui uma existência todo parte. Então, nós temos que o pedido ele possui vários itens de pedido, e por sua vez, um item de pedido ele é gerado por um único pedido. Se nós, por acaso, excluirmos um determinado pedido, nós somos obrigados a excluirmos os itens daquele determinado pedido. Isso caracteriza, então, a associação, uma associação especial denominada de composição. E, como foi falado anteriormente, né, então nós temos aqui, para nós registrarmos o conceito de agregação, a existência do objeto parte é independente do objeto todo, portanto, podendo inclusive fazer parte de mais um objeto todo. Então a diferença é esta, que ao excluir um determinado torneio, nós não somos obrigados a excluirmos um determinado time,
associado ou uma lista de times que estão associados àquele torneio. A representação é feita colocando-se um losango vazio. Então nós temos aqui, diferentemente da composição, o losango é vazio. Também, diferentemente da composição, a multiplicidade aqui não obrigatoriamente é igual a 1. Então nós temos aqui que um torneio ele inclui 0 ou vários times, e por sua vez um time ele pode participar de 0 ou vários torneios. Então isso aqui caracteriza o todo parte, é apenas uma questão de semântica, né, de enriquecer o modelo. Mas, diferentemente da composição, se nós excluirmos o objeto torneio, nós não somos obrigados a excluir os objetos time que estão associados àquele torneio, porque esses objetos times eles podem ter associações com outras classes. Encerramos agora, então, a parte 1 do modelo de classes de análise. Até a próxima.